Graças e paz a todos, sejam bem-vindos à Casa da Oração Milg para mais um estudo, a autoridade, a origem do verdadeiro Evangelho. Vem conosco participar desse grande estudo. Nos vídeos passados nós tivemos aqui, os olhos foram abertos. E você pode abrir os seus olhos através desta palavra, baseado no texto em Gálatas, no livro de Gálatas. Eu convido você a participar desse estudo, será tremendo. Vamos entrar e aprofundar, vamos mergulhar nesta palavra e eu quero que você participe e também seja um telespectador, não só um ouvinte, mas participante, compartilhando estas videoaulas. E você vai levar o ID do Senhor, compartilhando, você está levando a palavra do Senhor. Então vem conosco, aprofunda nesta palavra, neste estudo, autoridade e origem do verdadeiro Evangelho, para mim e para a sua vida. Vem conosco. Muito bem, graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo e nós vamos hoje para o encerramento dessa série, a autoridade e origem do verdadeiro Evangelho. Estamos falando aqui já há algum tempo a respeito desse assunto, para que a gente possa, assim como os moradores das cidades dos Gálatas, assim como aqueles irmãos das igrejas dos Gálatas, que tiveram seus olhos abertos e conseguiram, esperamos nós, conseguiram se desvencilhar desse jugo da lei e aprender do verdadeiro Evangelho que veio do próprio Messias, do próprio Jesus. E nós vamos iniciar dessa maneira. O ponto 3 fala aqui: Paulo foi chamado com uma tarefa especial, levar o verdadeiro Evangelho para os que não eram judeus, os gentios. Seu conhecimento da lei foi substituído pela revelação de quem era Cristo, de sua graça e de como deveria ser pregado entre as nações. Então, acompanhando essa ideia, eu quero que você pense junto comigo de que ele foi então separado e ele foi então capacitado pelo Espírito de Deus, o próprio Cristo apareceu para ele, e ele foi capacitado para trazer o Evangelho aos não-judeus. Essa palavra-chave eu gostaria que você fixasse: não-judeus. Por quê? As Bíblias da Almeida Revista Atualizada, as Bíblias mais antigas, elas têm um termo de gentil. O gentio, ele é utilizado muitas vezes para poder designar qualquer outra nação, qualquer outro povo que não seja o judeu, Em outras traduções, às vezes você vê alguns versículos falando, portanto, já não há mais bárbaro, nem cita, nem judeu, nem grego. Ou seja, eles pegaram esse termo gentio, se eu não me engano, ele deve ter sido cunhado a primeira vez na Septuaginta, na tradução dos 70, quando eles pegaram o Antigo Testamento, lá na época da Alexandria, Alexandre o Grande, aquele povo todo, e transportaram, eles fizeram a tradução do hebraico e aramaico para o grego. Então, muitos termos acabaram sendo cunhados nessa altura. E quando nós falamos gentios, nós dizemos, então, um povo que não era judeu de descendência ou um povo que não era judeu de nascença, que não tinha se tornado, por exemplo, o próprio Paulo, mesmo ele tendo nascido fora de Jerusalém, mesmo ele tendo nascido no que é chamada diáspora, fora do Estado de Israel, naquela altura não era Estado, mas fora de Israel, ele ainda é judeu da tribo de Benjamim, como nós falamos aqui na última aula. Então, quer dizer, ele era um cidadão romano porque ele nasceu dentro de uma província romana. Ele tinha o domínio grego e ele tinha todo o histórico da lei judaica, porque ele era judeu de nascimento, Então a gente vai ficar com essa palavra não judeu na cabeça para você entender e diferir de uma vez por todas por que o Evangelho ele é uma mensagem fora do judaísmo. Por que o Evangelho de Cristo ele é uma mensagem direcionada para os não-judeus em foco. Por quê? Como o próprio livro de Efésios fala no capítulo 2, capítulo 2, isso mesmo. Já não existe mais judeu nem grego. Todo aquele que está em Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. Então não interessa de onde ele é, Mas a partir do momento que os Gálatas estavam voltando para as práticas legalistas,
Então eles já estavam saindo do evangelho e estavam voltando, retornando para o judaísmo. Então, nesse texto, nós vamos ver, por exemplo, o livro de Atos, nós temos aqui um versículo, vamos iniciar já com ele, versículo de Atos, capítulo 9, versículo 15. Ele fala exatamente a respeito do chamamento do apóstolo, né, que até então ele era mais um rabino, e ele era um rabino perigoso porque tinha ordens e liberdade do próprio Sanhedrin, que a gente chama, né, o Sinédrio, para poder ele retornar todos aqueles que tinham fugido de Jerusalém para poder praticar a seita do caminho, que era o que se tornaria depois o cristianismo. Mas nesse encontro, ele se torna, então, o apóstolo Paulo, o enviado, né? O comissionado, o missionário, é a mesma palavra, tá bem? Atos capítulo 9, versículo 15, na tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Fascinante. Você consegue entender, então, que aqui se trata do próprio episódio onde ele cai, onde ele fica cego, jejua por 3 dias, e Deus envia, então, esse Ananias, que era um homem de Deus já pertencente ao que seria, né, tecnicamente, o evangelho, o cristianismo, e ele faz a visita ao Paulo para poder Paulo receber a cura, receber a visão e posteriormente ser batizado e comissionado para poder fazer a pregação do evangelho. Mas o que eu quero dizer aqui? Ele foi enviado para os não-judeus, para os reis da terra e depois para o povo de Israel. Quando a gente fala a respeito do evangelho, foi o que eu disse aqui, na carta de Paulo aos Efésios, ele deixa bem claro que todo aquele que aceita o evangelho, todo aquele que entra na igreja e faz parte do corpo de Cristo, não interessa se ele é judeu ou não judeu, não interessa se ele é grego, se ele é fenício, se ele é brasileiro, porque ele passa a fazer parte da família, da nova família de Deus. Ele passa a fazer parte, né, da congregação. Então, o evangelho, ele não é uma continuação do judaísmo, entende? O evangelho não é um judaísmo reciclado, ele não é um judaísmo atualizado. O judaísmo continua sendo judaísmo, com toda a sua tradição, com toda a sua lei, toda a sua regra, fé e prática, e os judeus vão dar conta disso, da sua vida perante a lei que eles acreditam cumprir. O evangelho é o evangelho de salvação baseado no mérito de Cristo, que faz com que as pessoas sejam aceitas pelo sangue de Cristo. É por isso que muita da instituição, ou ditos evangélicos, né, como Jesus veio dos judeus e era judeu, nasceu na lei, no judaísmo e cumpriu o judaísmo, e nós sabemos que o povo era um povo escolhido, né, foi separado por Deus através do povo, das tribos, foram separados. Então nós, como igreja, misturamos e achamos que nós somos obrigados, ou talvez porque é o judeu, é o judaísmo, nós entramos nas tradições deles, e não, Jesus até foi dito aqui com muita clareza, que o apóstolo Paulo veio pregar aos gentios, que somos gentios. E não é a reciclagem do judaísmo, né? Não é. A igreja de Cristo não é reciclagem, não é. É interessante, é uma palavra bem colocada aí e com muita propriedade. Não é uma reciclagem, nós temos agora um judaísmo melhorado através de Cristo, né? O judaísmo mais leve, vamos colocar assim, né? Que não tem aquelas tradições, né? Que então nós temos que tirar uma parte das leis, então não é cerimoniais, isto, não vamos fazer isto, e misturam muito isso, né? Sim. E apóstolo Paulo, através de revelação, isto é muito importante, através da revelação do Espírito Santo, foi revelado a Paulo que é uma nova história com Cristo. A igreja tem uma nova história com Cristo, é na base de mérito de Cristo. Nós estamos na base do sacrifício de Cristo. Isto é a igreja de Cristo Jesus. Mas nós, como igreja, e talvez aqueles que ocupam a tribuna ou um púlpito, ou seja, qual for a sua ideologia de usar o
altar, os nomes, né? O altar, o púlpito, exato, a tribuna. E repassam isso. Repassam isso, porque ouvem tradições, ouvem palavras e vão repassando, e nós vamos gravando isto, nós temos que seguir a lei judaica, ou seguir as tradições judaicas. Não estou dizendo que nós não podemos achar bonito, achar interessante, fazer um memorial, fazer algo. Sim, é um povo, né? E gostamos, oramos pelo Israel, gostamos de Israel, do povo de Israel. Isso não está em causa. A causa aqui, até o apóstolo Paulo naquela época, já batiam de frente aquelas pessoas que pregavam o judaísmo, aqueles que estavam em Cristo Jesus. Sim, querendo fazer com que voltasse às práticas legalistas da Torá. Circuncisão, tradições, guardar o sábado, acolher, tudo isso. E eu posso falar, vocês estão em Cristo agora. O mérito agora se vocês estão na dependência de Cristo. O interessante é a gente deixar isso claro, porque talvez alguém vai pegar esse texto e vai falar assim, não, mas ali no final está escrito e ao povo de Israel. Ele veio para poder fazer a pregação, o próprio Cristo disse isso. Não vim senão somente para as ovelhas da casa perdida de Israel. Você precisa entender que o Messias, ele cumpre primeiro um papel profético para a antiga nação de Israel, porque a nação escolhida de Israel e o Estado moderno de Israel não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, se você visita o Israel é muito mais ateu, o Israel é muito mais muçulmano do que judeu. Por que isso? A própria Cidade Santa, chamada Jerusalém Antiga, ela é dividida em frações. Quem é judeu não pode visitar o lado que pertence ao muçulmano. Quem é muçulmano não pode visitar o lado católico, o copta. Não pode visitar o lado de Jerusalém, geralmente, até onde eu sei. Posso estar enganado. Não existe ainda um lado próprio evangélico, mas tem lá o católico, né, que é o papista, tem o católico copa, tem o lado oriental, o lado ocidental, os judeus de um lado e os muçulmanos do outro, entendeu? Então, quer dizer, ele veio fazer um cumprimento para a antiga Israel prometida. É por isso que hoje é muito, muito importante você entender que não existe mais uma profecia voltada para o povo de Israel do lado profético, não, porque Jesus vai fazer isso. A profecia que nós estamos aguardando é o retorno do Messias. E ele não vem para Israel, ele vem para todos nós. Seja Israel, Rússia, seja China, Coreia, onde você estiver. Aonde a igreja de Cristo estiver. Todo aquele que conheceu. Exatamente, ele vai voltar. Por quê? As pessoas às vezes pensam, vamos fazer aqui um culto das colheitas, um culto de primícias, porque Israel é um povo abençoado, assim como o brasileiro é abençoado. Assim como o português é abençoado, assim como o chinês é abençoado. Todos que estão em Cristo Jesus. Não existe acepção de pessoas. As profecias voltadas para o Estado de Israel, para o povo eleito de Israel, já se cumpriram. Quando Jesus volta agora para a igreja, você pode ler Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que fala a respeito do retorno de Jesus. Ele cumpre as profecias tanto voltadas para a nação de Israel como um Estado, para os judeus como um povo santo eleito, como para os cristãos. Ele volta para todos nós. Se você quer saber, existem profecias no Corão que falam a respeito do retorno de Jesus. Eles têm um modo deles de interpretar e eles têm um modo de colocar, de encaixar Jesus, que eles chamam de profeta Isa, no contexto do Alcorão voltado para o islamismo. Mas eles têm profecias no livro do Alcorão que fala sobre o retorno do Messias. Então, às vezes a gente fala assim, não, porque o povo de Israel é um povo santo. Já não existe povo santo. Você viu o que Pedro falou na carta dele? Vocês são o povo santo, vocês são a nação santa, sacerdócio eleito, príncipes, princesas, reis e rainhas. Está falando com a igreja. É a igreja, certo? E não é a placa Maranata, Casa de Adoração, Assembleia Batista, é a igreja invisível do Cordeiro sobre a face dessa terra. O Evangelho, ele veio para dar liberdade aos cativos do pecado, aos cativos do liberalismo, aos cativos da lei, porque, infelizmente,
O cristianismo não representa o evangelho. Eu sei que choca você ouvir isso. Eu sei que talvez você vai se juntar à fila dos que me chamam de herege, mas cristianismo não tem ligação direta com o evangelho. Evangelho é a mensagem de Cristo, de redenção, pregada por Cristo, por todos os apóstolos, depois os pais da igreja, os reformadores, e nós estamos pregando. Cristianismo é a prática de alguém que diz seguir a Cristo. Certo? Ficou entendido isso? Então, nem tudo que se diz cristianismo segue o evangelho. Exatamente. Entende a diferença? E muitos aí sabem disso. Cristianismo... mas não conseguem entender, né? A prática do cristianismo foi chancelada pelo imperador Constantino. Ok, vamos acreditar, ter fé em Deus, que ele se converteu. Vamos acreditar nisso, que ele se converteu e se voltou a Deus. Mas houve uma reviravolta de uma religião que era perseguida ferozmente até a morte e passou a ser a principal religião do império. Tem que se pensar nisso. Quando nós falamos de mensagem do evangelho, a mensagem visa salvação de almas. A mensagem visa lavagem no sangue de Cristo, remissão de pecados, justificação, certo? É o passe de entrada para o reino de Deus. Isso foi tão interessante quando Constantino, assim, já que eu não posso... Vocês conhecem a frase, né? Esse ditado popular. Posso vencê-los, já que eu não posso vencê-los, juntar-me-ei. Exatamente, mas só que eu vou dar as ordens, eu vou comandar. Exatamente. Então ficou fácil, porque ele não conseguia vencer aqueles que morriam em arenas, aqueles que morriam por Cristo, aqueles que se sacrificavam pela fé em Cristo Jesus. Mas que povo é esse? Ele não conseguia e crescia, desenvolvia a igreja. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive no Coliseu e você ver o espaço que era utilizado para morte e massacre de pessoas que tinham uma fé diferente do Império é uma coisa absurda. A sensação que você tem lá é algo absurdo, é abismal. Só que você tem que entender o seguinte: quando Constantino ele eleva o status da igreja de proibida, perseguida e morta para permitida, legalizada, e depois obrigatória, porque chegou o momento da Santa Inquisição. Todo mundo que não era cristão, crente, era queimado na fogueira, certo? Então ela deixou de ser proibida, perseguida e assassinada e começou a ser agora a original, e depois ela se tornou a religião obrigatória. Entende? Tanto é que eu sei que tem muitos de vocês que nos assistem agora que realmente acreditam que aquele parente que não é da sua igreja vai para o inferno. Porque nós temos essa mentalidade. Essa mentalidade do inferno que foi colocada na nossa cabeça pela religião romana, buscada nas imagens ilustradas de Dante Alighieri quando ele escreve a Divina Comédia. Isso tudo faz com que a gente perca a misericórdia e comece a se colocar num lugar de juiz. E um juiz que não sabe a causa, como nós falamos na aula anterior. Nós temos a permissão de julgar, mas nós temos que julgar segundo a reta justiça e não segundo os nossos olhos. Quando o evangelho ele passa a ser promulgado e ele passa a ser agora liberado religião oficial do império, aqueles que eram as vítimas se tornam soldados. Aqueles que eram os massacrados se tornam soldados com possibilidade de batalha. E Constantino vence muitas batalhas por causa disso. Irmão, vamos fazer aqui um paralelo. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele perseguia a igreja. Todos nós sabemos disso, correto? Já dá para ver daí. Pronto, ele perseguia. Ele reconhece Jesus e passa agora a pregar a mensagem da cruz, um Cristo ressuscitado e a graça do Senhor. Agora, Constantino perseguia a igreja. Agora ele passa para o lado da igreja. E aqueles que estão na igreja passam a perseguir os outros que não são. Olha a inversão de valores. Houve aqui uma inversão de valores, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estavam na igreja. Não, agora somos a igreja legalizada. Mas aquele irmão não é legalizado. Aquele irmão não é pentecostal. Não, então ele não vai ser salvo. Mas aquele irmão, ele não conhece o
o poder do Espírito. Ele não é salvo. É isso que nós fazemos. Aí, aquele irmão que é neopentecostal, fala, não, aqueles são doidos. São doidos, tem o Espírito, né? Começam a criticar uns aos outros, né? Degradear uns aos outros. Eles começam, aquele guarda o sábado, aquele faz isso, aquele... E começa, irmãos, falando da igreja de Cristo Jesus. Isto é o cristianismo. Exatamente. Entendeu a diferença do evangelho? O evangelho prega a união. O cristianismo, infelizmente, está levando ao sectarismo, à divisão. A divisão. É o nome correto, divisão. Começa, aquilo é pentecostal, aquilo não é pentecostal, aquilo é neopentecostal, aquilo é calvinismo, aquilo é arminianismo. Esse usa o véu, aquele lá usa o véu, aquele... usa a barba, aquele ali usa o terno, aquele usa a batina. Aquele tem que usar o coque, aquele tem que usar E nesse meio todo ninguém usa da misericórdia. E a igreja, infelizmente, está perdendo batalhas que deveriam ser mais importantes por causa desse problema. Eu não estou dizendo para você que eu sou contra a pluralidade de igrejas. Eu não sou. Nem não sou. Eu acho que em cada rua deveria ter uma igreja. Seria maravilhoso. Sabe? Sabe por que eu acho maravilhoso? Porque no dia que alguém chegar lá no julgamento e ter a cara de pau de olhar na cara do anjo e falar, eu não sabia. Não sabia? Com esse monte de igreja que tem aí, você não sabia? Você não achou uma onde você coubesse? Então, eu acho maravilhoso que tenha esse monte de igreja. Eu gosto de girar no manto. Vai na igrejinha que gira no manto e pronto. Eu gosto de revelação. Vai na igreja da revelação. Não, eu gosto de um processo litúrgico, mais culto, eu gosto de ler, entender? Vai na igreja. Entendeu o que eu estou falando? Porque o evangelho veio para judeus, gregos, veio para os romanos, veio para todos. Todos. Certo? Quando você... por exemplo, outro texto que nós vamos entrar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. É o primeiro versículo. Terão outros. Será que eu não sou homem livre? Por acaso não sou apóstolo? Será que não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não sabem o resultado do trabalho que eu faço? Então você percebe que o que Paulo vem fazer quando ele escreve as cartas é com que o evangelho seja divulgado. Paulo vem mostrar que a palavra tem que ser pregada. E ele, aqui em Coríntios, existia um problema muito sério, que os próprios líderes, vamos colocar assim, os próprios homens mais conhecidos das igrejas de Coríntios, eles estavam contra Paulo por determinados motivos. Leia um tipo de comentário das cartas de Paulo que você vai entender do que eu estou falando. Então, ele se coloca, ele se mostra, né, como apóstolo. Não fui eu que fundei essas igrejas, porque às vezes a gente acha assim, essa aqui é a carta de Paulo aos Coríntios. Na nossa cabeça parece que a cidade inteira tinha uma igreja e eles se reuniam ali. Não. São várias igrejas dentro das casas, entende? Não era um único espaço grande, gigantesco, tipo assim, um evento megalomaníaco. Uma catedral, né? Não era, entendeu? Nessa época de Paulo, surgiu um termo chamado Domus Ecclesia, a igreja nos lares, a igreja nas casas. Então, quando ele escreve a carta, ele entrega essa carta para um determinado grupo, eles duplicam as cartas e eles leem essas cartas nas igrejas da cidade, ou de Coríntios, ou de Éfeso, ou de Colossos, não importa. Mas são várias igrejas dentro da cidade. Entende? Então, quando ele fala isso, ele está colocando aqui o seu apostolado como um marco, sabe? Não é qualquer Zé Guedé que está falando com vocês. É o apóstolo Paulo que esteve aí. Eu não sou livre? Antes eu era preso às tradições do judaísmo antigo. Antes eu era fariseu rabínico. Hoje eu sou homem livre. Por acaso eu também não vi Jesus? Ele viu Jesus ressurreto várias vezes. Ele tinha visitas do próprio Cristo. Foi aí que ele aprendeu o evangelho, entende? Coríntios, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, o apóstolo Paulo falando. Como para alguém nascido fora de tempo,
De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até não mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, mas sim a graça de Deus que está comigo. Você percebe a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo não era um movimento sectarista cristão. Ele não tinha o intuito de formar um cristianismo, um exército de homens que sairia pela rua obrigando as pessoas a aceitar Jesus pela força. Não era isso. Não se trata disso. A verdadeira autoridade, a verdadeira origem do Evangelho, ela vem mostrar para você que é uma obra de Cristo. Como ele disse aqui no versículo 10, não sou eu fazendo isso, é o Espírito de Deus, pela sua graça, que faz isso em mim. Ele diz, eu não tenho nem a possibilidade de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia, eu matava as igrejas de Deus. Entende isso? E aí você vê esses pregadores falando que são iguais a Deus, que são iguais a Jesus, têm o mesmo valor de Cristo, que eu sou isso, eu sou aquilo, tem profeta nessa casa. Sendo que o homem que trouxe o Evangelho para nós, de forma sistemática, ele está dizendo aqui que ele não tinha o direito de ser chamado de apóstolo. Aí voltamos ali ao sectarismo, às brigas. Por que tem muita briga? Porque às vezes você vê um texto e você tem aqui uma visão que ele fala e ele dá essa mensagem. Aí ele vai ler o mesmo texto. Não, mas eu acho que isso aqui fala de outra coisa. Isso aqui para mim mostra outra coisa. Ok, então acredita no que você quer acreditar e eu acredito no que eu quero acreditar e pronto. No final das contas, quando Jesus voltar, a gente vai ser julgado. E não é assim que as pessoas acreditam? Só que nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Entende? Toda obra que nós fizermos, ela será um julgamento para galardão. Não haverá essa questão de, você guardava o sábado, você vai para o inferno. Você não guardava o sábado, você vai para o inferno. Não existe isso, irmão. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não é nosso mérito. Não é nosso mérito. Certo? Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses diz que ele cravou na cruz a lista de dívidas, de débitos que nós tínhamos. Então foi ele que comprou. O nosso papel de adoção foi assinado com sangue. Isto é muito que se diga, irmãos, porque nós pregamos, nós ouvimos, nós temos no nosso coração que Jesus pagou todo o preço na cruz. Fala, não, Jesus pagou todo o preço, pagou meu pecado, minha transgressão, pagou tudo. Mas sempre nós estamos tentando ajudar Cristo. É porque a cruz é leve, né? Então Cristo não fez tudo. Então o Cristo o Cristo fez, morreu na cruz, pagou os meus pecados, pagou, mas não pagou. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Então eu tenho que ajudar Cristo na minha salvação. E está sempre nisto, estão sempre a debater na mesma situação. Temos que ajudar Cristo, temos que fazer isso, eu tenho que guardar isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que pôr a minha roupa assim, tem que ser assim. Claro que nós temos que ser diferentes do mundo, né? Nós temos que ser, porque nós nascemos de novo. Não estou falando que você tem que ter uma vida de qualquer maneira, não é isto. Nós temos que ter uma vida realmente reta, de retidão com Cristo, uma vida mudada, uma vida restaurada, uma vida de arrependimento, de restauração mesmo, de se arrepender e ter uma vida mudada. Mas eu sempre estou debatendo com Cristo, eu estou fazendo uma campanha X, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ajudar a Cristo nisto, É só falar com Cristo. Se nós entendemos realmente quem é Cristo, 99% das nossas orações não fazíamos. Porque Jesus falou, filho, isso já está feito, isso está consumado. Filho, isso está conquistado. Filho, não debata. Eu tenho que fazer uma guerra espiritual. Filho, você vai guerrear com quem? Se eu já venci o diabo, se você está em mim. Você já não está descansado em mim, né? Você já descansou em mim? Você realmente está comigo? Você está em Cristo Jesus?
Então, para que você vai lutar? Fala comigo só. A luta, em Efésios, né? Vai lá em Efésios 6, ele vai dizer que essa luta não é contra a carne nem sangue. Exato, são principados e potestades desse século. Quem vai lutar com o mundo espiritual se não for Cristo? Eu acho de uma falta de eu não vou dizer inteligência para poder, mas a falta de inteligência. Uma pessoa ter a coragem de dizer que está em batalha espiritual com um anjo. Você tem noção do que é um anjo? Você tem noção do poderio que existe debaixo da autoridade de um anjo? Não existe essa possibilidade. Leia a carta de Judas. Lá, Judas explica várias tradições judaicas incorporadas na igreja do primeiro século. Tem um versículo que ele fala assim: até o próprio anjo, quando foi disputar o corpo de Moisés com o anjo mau, ele não ousou proferir contra o anjo mau nenhuma voz de punição. Ele disse: que o Senhor Deus te repreenda. Aí vem você, meu querido amigo, dizer que está em batalha espiritual com o anjo, destronando Satanás. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, meu amigo. Sabe quem é que destrona Satanás? O sangue de Jesus Cristo. É só ele. Mais nada. Tá bem? Porque vamos orar e jejuar. Ótimo, maravilha. Jejua e ora bastante. Mas entenda a razão da oração e do jejum. Entenda a razão, a necessidade da oração e do jejum. Não é você que diz que destrona Satanás. Não é você que faz... Gente, o que Jesus disse quando ele fez a oração sacerdotal? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, 16, 17, o que ele disse? Pai, não peço que você os tire do mundo, mas proteja eles estando no mundo. Quem é que te protege? É Deus, filho. Não existe batalha espiritual, cara. Batalha espiritual é a nossa vida, aqui fora. Você tendo que evangelizar. Como é que você evangeliza? Com um papelzinho na rua dizendo: aceita Jesus, Jesus te ama? Não. Evangelizar é você mostrar o seu evangelho na sua carne. É você trabalhar que nem homem de Deus. É você andar na rua que nem homem de Deus. É você pregar o evangelho aqui dentro da igreja, o mesmo que você prega lá fora. É você amar e respeitar a tua esposa. É viver o que prega, né? É viver o que... Olha, uma vez eu achei fantástico. Eu estava no Instagram e garimpando aquilo, e eu vi um vídeo de eu não lembro agora o nome dele, um pastor reformista, ele é reformado, e ele dizia assim: nós não precisamos mais de pregação de evangelho. Aí eu parei. Eu tenho que ver isso aqui para entender. Nós não precisamos de pregação do evangelho. Nós precisamos agora começar a viver o que a gente tem pregado esses anos todos. Porque, irmão, esse negócio de disputa espiritual, batalha, e sei lá qual que é o nome que você aprendeu a falar, cara, em nome de Jesus, pronto, acabou. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós cremos em Cristo. É a autoridade do nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Nós temos que crer que o nome de Jesus está acima de todo nome, não é o que está escrito em Filipenses? O mundo espiritual, ele treme nesse nome de Jesus, no sangue de Jesus. Então, a batalha não é nossa, é espiritual. Jesus falou: eu já venci na cruz do Calvário. O inimigo está debaixo dos pés. Exatamente. Está debaixo dos pés. Se eu estou em Cristo Jesus, eu estou guardado, estou coberto pelo sangue de Jesus, né? Mas entrando na parte do jejum, pessoas ainda usam o jejum para negociar com Deus. Moeda de troca. Moeda de troca. Deus, eu vou fazer algo, eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou fazer 21 dias de jejum para conquistar alguma coisa, ou conquistar aquilo. Eu vi um dizer na internet: você tem que provocar o coração de Deus. Provocar o coração de Deus? Meu Deus do céu! Como se Deus fosse pego de surpresa. Pois. Deus está assim no céu. Olha, rapaz. Olha o que ele fez. Desde quando ele está jejuando aqui esse tempo todo? Aí vai chamar a hierarquia dos anjos. Meu irmão, o evangelho verdadeiro fala: sabe qual que é o preço que você paga? É ter que perdoar as pessoas que você não quer perdoar.
É tomar a sua cruz e seguir Jesus, cara. Esse é o preço que você tem que pagar, é esse. Não tem que ficar fazendo teatrinho. Todo mundo sabe aqui da sua história, todo mundo sabe da minha história. Somos pecadores. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para quê? Para usar de graça com todos. Está escrito na Bíblia, cara. Nós precisamos abrir os olhos, sabe? Sabe por que falta olhos abertos na minha e na sua vida? Porque nós vivemos nas trevas. Nós vivemos debaixo de pouca luz. A gente quer viver, como diz, né, o Evangelho, os homens não aceitaram a luz, rejeitaram a luz, queriam viver nas trevas porque a luz revelava as suas más obras. E eles queriam que as suas más obras ficassem encobertas. Olha o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 fala. Está dizendo aqui: e o Deus disse que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. A Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, acima de todos os nomes. Principados, potestades, poderios, toda guerra que você chama de guerra espiritual está vencida em nome de Jesus, meu filho. Não tem porquê. Sabe, eu acho maravilhoso ficar a madrugada inteira orando, continue, mas entenda o motivo da sua oração. Eu acho ótimo, vamos jejuar para o propósito, maravilha, continue, mas entenda o propósito do seu jejum. Aqui o apóstolo está citando um texto que está em Gênesis, lá na criação, quando ele fala: disse Deus que haja luz, né? Ele usa um termo poético, uma licença poética, para poder dizer que essa luz significa hoje trazer o conhecimento da palavra de Deus e iluminar os nossos olhos. Porque as pessoas não sabem a palavra de Deus. A gente não lê, a gente não estuda, a gente não pratica. E a gente acha que só viver nesse movimento de sopra e cai, ventos do Espírito, a gente está salvo, sentir um arrepiozinho no domingo à tarde, quando vai na igreja. Amigo, Deus é muito mais profundo do que isso. Vamos na igreja, sentimos aquela emoção, choramos. É ótimo, é maravilhoso, vamos sentir emoção, vamos glorificar a Deus, mas conheça a Deus. Tem um texto que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Prosseguindo o nosso texto, a gente tem aqui Gálatas, capítulo 1, versículos do 16 até o 24. Você vai entender a autoridade e a origem do verdadeiro evangelho, certo? Versículo, aqui começa no 15, por quê? Porque o 16 começa na vírgula, então a gente pegou o 15 para dar contexto. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não quis pedir conselho a ninguém. E também não fui a Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Abre aspas, só para você entender, esse Tiago aqui, ele não é nenhum dos 2 Tiago apóstolos, escolhidos por Cristo. Ele é o Tiago que nós conhecemos como irmão, por parte de mãe de Jesus, e ele se torna, então, chamado apóstolo depois da saída de Pedro para a pregação. Ele fica como chefe da igreja e ele é conhecido como apóstolo, né? Voltando ao texto, versículo 20. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade, e Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está louvando, anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. O texto é grande, é profundo. Eu comecei do versículo 15, mas eu aconselho você a ler toda a carta, certo? Toda a carta de Paulo aos Gálatas.
E, se possível for, você consiga o comentário de Timothy Keller, Gálatas, para você, que ele vai abrir a sua mente de uma forma esplendorosa. O que o texto diz para nós? O texto diz para nós que Paulo, quando foi revelado por Deus que o destino dele seria essa pregação, seria voltar a vida dele em viagens missionárias para o mundo não judeu, ele não foi pedir licença. Olha, eu estou indo pregar ali, você me permite eu pregar? É a mesma mensagem que você está pregando, mas eu vou pregar para os que estão fora. Eu posso? Ele não fez isso. Sabe por que ele não fez? Porque o evangelho não é de homem nenhum. O evangelho tem origem e tem autoridade vinda do próprio Messias. Como foi dito aqui no versículo anterior, Jesus é a imagem visível do Deus que é invisível. Ele é a personificação física de Deus. Deus não existe, Deus não tem corpo, Deus não tem rosto, certo? Mas Cristo é o tabernáculo vivo aonde a glória de Deus repousa. Entende isso? Jesus é o Messias escolhido, enviado por Deus, sendo ele o próprio Deus em forma humana. Isso é bem difícil de entender, mas o Evangelho vem de Cristo. E se nós entendemos que Cristo é Deus, na sua forma prefigurada de ser humano, se nós entendemos que ele tem autoridade de Deus, então o Evangelho pregado pelos apóstolos tem autoridade e origem divina. Não foi uma concessão dos apóstolos, olha, vamos aqui fazer uma série de cartas para poder impressionar essas pessoas que não conhecem o judaísmo, para que elas possam andar mais ou menos na linha. Não foi isso. O Evangelho de Cristo é genuíno. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que você não precisa seguir uma lista de regras e benfeitorias, 613 mandamentos, para que você tenha a possibilidade de ser perdoado os pecados. Você crê que Cristo é o Senhor Jesus? Então, o que Paulo... Acho que foi Pedro, não foi nem Paulo, acho que foi Pedro. Ele disse para o centurião, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Essa é a boa notícia. É que ele pagou o preço. Ele pagou todas as dívidas. E todo aquele que nele crer, nele quem? Em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje a instituição ou a igreja, algum pastor, ele usa do evangelho para tentar fazer, venha para cá, venha fazer parte. Não é para se converter as pessoas ao cristianismo, né? Verdadeiro, né? A autoridade e a origem desse verdadeiro evangelho. Exatamente. Mas não, é para fazer números, é para computar pessoas. Não é para converter, já não há usando a estratégia de mudar a vida das pessoas. É ser parte de um seio de uma sociedade. Vamos falar de Cristo, vamos ter emoção, sentimentos. Para aumentar o meu grupinho, né? Aumentar o meu grupo. Para poder as pessoas que olham lá fora uma mega estrutura, toda iluminada, possam olhar e dizer, nossa... como eles são prósperos. E Deus está ali. E Deus está. A questão não está aí se Deus está ou não está. É a falsa interpretação. Exato. Agora, é a falsa interpretação. Porque Cristo morreu pobre, Paulo morreu pobre, todos os apóstolos foram perseguidos e morreram pobres. Não necessariamente todos os que estão inseridos no Evangelho ficarão ricos. Então as pessoas tendem a entender... Elas veem uma prosperidade física e acham, esse cara é abençoado. Não somos contra a prosperidade, que é bênção, né? São bênçãos na vida das pessoas. Desde que seja adquirida do modo justo. Exato, justo, né? Não vamos estar aqui falando que temos que ficar pobres. Não é isso, não entenda mal, né? Mas Deus quiser prosperar a pessoa, amém. Isso é bênção. Isso é bênção do Senhor. Mas usando o Evangelho, usando esta palavra, e Paulo usava isso para mudar pessoas. Alterar pessoas, arrependimento de vidas, né? E agora não, nós usamos o Evangelho para negociar. E traga aqui seu Isaac, traga aqui isto, traga aqui aquilo. Começa a fazer negócios com Deus, desafiar Deus. Vamos desafiar Deus, irmão. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Para aumentar a sua fé, você tem que desafiar, tem que fazer algo profético. Vamos fazer algo profético aqui na sua vida. Amém. Não estou
sou contra o ato profético, mas irmãos apesar de não acreditar, eu respeito. Eles estão fazendo barganhas com Deus, estão trabalhando psicologicamente com a sua mente para você ter fé em alguma coisa. Nesse Jesus que é aquele que vamos encostar Deus na parede. Quem que encosta Deus na parede? Você pode encostar ali uma lagartixa, pode encostar uma aranha, mas Deus ninguém encosta. Sabe qual o desafio que eu gostaria de lançar? Vamos lançar um desafio. Prega Jeremias 29. Prega Abacuque 3, 17, 18. Prega. Já que é para lançar um desafio. Pois, aí fica difícil, né? Uai, mas não é para exercitar a fé? Prega Jeremias 29. Prega Isaías 53. Mas o promenor aí que a instituição fala assim, não, você tem que usar a sua fé, mas você tem que deixar aqui algo em troca. Essa é a questão. Não vende, entende? O pacote não vende. Exato. Esse tipo de pacote não vende. Então, o que acontece? Aquilo que era para... Eu tô adorando essa série que nós estamos fazendo no YouTube, porque... Tecnicamente, enquanto a gente respeita as diretrizes que eles colocam lá, os nossos vídeos continuam sendo enviados. Então, qualquer pessoa do mundo que tenha acesso pode ouvir essa aula, né? E se souber português, ele consegue entender e ser instruído. E não somente nós, eu vejo várias pessoas fazendo um trabalho magnífico de evangelismo. TikTok está aí bombando textos e pastores, homens de Deus, realmente ensinando o evangelho. Eu acho isso maravilhoso. Mas o que eu quero realmente é desafiar você a não ser enganado. Certo? Desafiar você. Você gosta de ir para uma igreja que faz atos proféticos, que faz dança profética, que bebe água profética, que joga o óleo profético na cabeça profética? Vai, meu filho, vai. Mas leia a Bíblia, sabe? Leia o texto. Antigamente, a gente ficava com aquelas versões que eram só impressas e você pagava um valor absurdo por uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia com a linguagem alterada, o pastor, ele nem gostava que a gente lia. Não, a Bíblia tem que ser corrigida fiel, porque é a palavra de Deus. Essas linguagens que tem aí, eu adorava quando meu pastor falava isso. Mas entenda uma coisa, não fique só recebendo aquela gotinha que cai na sua boquinha. Pega o texto e leia, certo? Faça como Paulo, não consultei homem nenhum. Por que ele não consultou homem nenhum? Porque quando ele se retira para a Arábia e para a Sicília, ele começa a ter cada vez mais contato com Cristo em visões, em sonhos e revelações, e o evangelho que é anunciado ao mundo não judeu provém desse relacionamento. Então você quer jejuar, orar, ler a Bíblia? Faça isso incessantemente. Entende? Aqui na palavra final vai falar mais ou menos assim: o apóstolo Paulo recebeu uma revelação poderosa para as nossas vidas. Receber a mensagem da graça de Deus é rejeitar o próprio Senhor e negar a soberania e a autoridade de Cristo. É entregá-la ao homem. Eu acho que eu li isso errado. É negar a soberania e a autoridade de Cristo e entregá-la ao homem. Agora fez sentido. Essa palavra é libertadora e transformadora. É o amor de Deus para com o homem. Entende isso? Imagina o seguinte: se algum dia um peixe ele olhasse para o oceano e falasse assim: eu não quero mais saber desse lugar. Não estou satisfeito. Eu quero ir para a praia. Eu não quero. Eu vou embora. E ele saísse e fosse viver na praia ou viver em terra, o que ia acontecer com ele? Logo ele ia morrer, porque não existe vida para um peixe fora da água. Assim, Deus, ele é amor. E ele pode até permitir você sair da presença dele, porque você acha que é melhor aonde você vai. E por respeito ao seu direito de escolha, que nós erroneamente chamamos de livre-arbítrio, ele permite você fazer as suas escolhas. Mas eu quero te dar uma triste notícia: não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora de Deus. Não lute contra isso, certo? Você tem direito de viver a sua vida do jeito que você quiser, mas saiba as consequências disso. Então finalizamos agora essa magnífica conversa
que eu adoro isso, eu acho isso maravilhoso. Nós estamos tendo uma liberdade para poder pregar o Evangelho, usando todo tipo de recurso que nós temos disponível. Nós temos aqui, graças a Deus, boa vontade para fazer isso. Antes que você possa perguntar, nós não cobramos nada para fazer isso. Nós não investimos nada que não seja nosso nisso. Tudo que você está vendo aqui, tudo que você está ouvindo, a qualidade do vídeo, áudio, tudo isso vem de um desejo de evangelizar. Talvez eu não tenha um dinheiro, um valor que me permita visitar os países afora pregando. Mas eu posso comprar uma câmera, eu posso comprar um microfone, eu posso comprar uma internet, que graças a Deus aqui é baratinho, e eu consigo fazer essa pregação. Esse foi a autoridade e origem do verdadeiro evangelho. O módulo 1, aula 3. O próximo, nós faremos semana que vem, se Deus permitir, é o único evangelho. Ah, nossa, mas essas aulas só falam de evangelho. Essas aulas só falam de Bíblia. Essas aulas não falam de unção e poder. É só evangelho, só evangelho. Ah, pois é. É só evangelho. Espero que você esteja gostando e desejo que Deus ele possa abençoar você de uma forma tão grande que você consiga enxergar isso sem a minha explicação e que você continue conosco. Compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas possível e que o evangelho seja pregado até a última criatura, se Deus quiser, então virá o fim. Amém. Amém. Irmãos. E não custa nada, é gratuito. Aqui embaixo. Vai aqui no cantinho agora ali. Aqui. Neste cantinho aqui tem um sininho, clica ali e se inscreva nesse canal. Ajuda. Não é para visualizações de pessoas, de placa de igreja. Nós estamos falando aqui da autoridade e a origem do verdadeiro evangelho. Nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos colocando aqui dogmas ou mentalidade de visão humana. Nós estamos só expondo a Bíblia, irmãos. Então, eu espero você no próximo, não é o próximo vídeo, é a próxima série, que é o único evangelho. Vai ser tremendo, nós vamos aprofundar, submergir. Cada vez mais. Mergulhar cada vez na mais. palavra, nesse estudo. Então, olha, carrega, deixa seu comentário. Aperta, não é carrega. Aqui em Portugal é carrega. Aperta aí no sininho. Aperta, clica, toca ali no sininho. Aperta aí no sininho, faz seu comentário, compartilha, expande o reino. E se você quiser cortar os vídeos aí, cortar e fazer aqueles cortes? Sim. Os cortes de podcast? Exatamente, você faz esses cortes aí, irmãos. Leva lá a palavra no TikTok, no Instagram, leva aí aonde quiser. Tem aí o WhatsApp, né? Telegram, Messenger, tem várias meios de levar esta palavra. Amém? Amém. E vamos aí para os 4 cantos da terra levando este evangelho, a autoridade e a origem do verdadeiro evangelho. E na próxima série, o único evangelho. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima.